Êxodo 20, versículo de número 7. Vamos ler juntos? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais uma vez. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Que o Senhor fale aos nossos corações através do Espírito Santo, apesar do servo, e que edifique a igreja em nome de Jesus. Amém. Nós estamos fazendo uma série muito interessante que é revisitar os 10 mandamentos. E quando eu falo revisitar, para muitos é uma visita nova, né? Como o pastor Eloy tem falado, às vezes a gente não se atenta a esses mandamentos porque achamos que a vigência deles terminaram no Antigo Testamento. Mas, na verdade, eles são padrões morais que ainda estão muito vigentes para os nossos dias. Por isso nós estamos expondo. Há 5 semanas nós tivemos a primeira exposição, que era o contexto, depois tivemos o prólogo, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, e estamos diante do terceiro mandamento, que é um mandamento muito polêmico. É um mandamento muito complexo, acima de tudo, porque é difícil concluir a respeito dessa lei que Deus está ordenando. Mas antes de tudo, nós precisamos rever as finalidades da lei, para que cheguemos à conclusão mais sensata a respeito desse texto tão complexo. A primeira finalidade da lei, prestem muita atenção, a primeira finalidade da lei é apontar para Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, versículo 4, vai dizer que o fim da lei é Cristo. Então o primeiro propósito da lei é apontar para Cristo. Ele é toda a moralidade que a sua comunidade de fé precisa. Ele é o cumprimento cabal dos profetas e da lei. As escrituras nos ensinam isso. Então essa lei, ela aponta para o caráter de Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei. A segunda conclusão que nós podemos chegar, ou finalidade a respeito dessa lei, é que a lei foi dada por Deus para apontar a incapacidade do homem com relação ao pecado. Quando a gente vê a lei, os 10 mandamentos, a gente acha que a gente vai conseguir cumprir todos. E na verdade a gente não consegue. A gente chega no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E a gente já tropeça aí. Já começa um descambar da nossa vida nesse primeiro mandamento. Sabe por quê? Porque a gente levanta ídolos o tempo todo. O nosso coração é uma fábrica incansável de ídolos. A gente elege ídolos em todos os âmbitos da nossa vida. Na vida conjugal, na vida profissional, a gente vai elegendo ídolos, e quando a gente vai ver, a gente já está longe da presença do Senhor. Então a segunda finalidade da lei é apontar a incapacidade do homem em não cumprir, ou em cumprir a lei. A terceira finalidade é que a lei veio para que a formação moral da nova nação fosse agora aguçada. Repare que eles estão numa peregrinação para a terra de Canaã, onde eles formariam um povo agora com território, agora com pessoas, e precisava de leis. Não há uma nação sem haver leis. Então essa é a terceira finalidade. Mas eu quero, para a exposição desse texto, eu quero me concentrar nessa quarta, ou na quarta finalidade da lei. A lei foi dada por Deus para regular, prestem atenção, para regular as relações do homem para com Deus e do homem para com o próximo.
A lei foi dada para regular, para regulamentar, para ter leis a respeito de como eu devo me comportar diante de Deus e como eu devo me comportar diante do meu próximo. Se você está prestando atenção nos movimentos que eu estou fazendo, é justamente o movimento da cruz. A verticalidade e a horizontalidade. Por que eu estou falando isso? Muito fácil. Porque a lei, os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 grandes blocos. O primeiro bloco, do 1 ao 4, vai dizer da relação que nós temos com Deus. Reparem bem, não terás outros deuses diante de mim. Número 1, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem prestará culto, e aí vai. Segundo mandamento. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o texto que nós vamos expor nessa noite. E também o quarto, lembra-te do dia de sábado para santificar. Isso tudo está falando de uma relação entre Deus, ou entre o homem e Deus. Deus está estipulando qual tipo de relação que nós devemos ter com Ele. Agora, repare que a partir do 5º até o 10º, vai ser relações interpessoais. Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então nós sabemos desses 2 grandes blocos. Agora, se a gente parar e prestar atenção a respeito da relação interpessoal, que não é o nosso objetivo, nessa noite, é muito tranquilo, porque são coisas muito diretas. Honrar pai e mãe é muito tranquilo de se entender na sua literalidade aqui. Não matar também, não adulterar, não furtar. É lógico que tem tudo um desdobramento da lei. No entanto, essa relação interpessoal, ela é mais tranquila. Agora, quando nós falamos de uma relação vertical, nós precisamos tomar mais cuidado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus indica para si uma autoridade que Ele tem, mas Ele quer demonstrar para o povo. Por isso tem um prólogo. O versículo de número 2, o capítulo 20 de Êxodo, vai dizer que Ele é o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus. Ele já faz uma afirmação contundente, e ele não só faz uma afirmação contundente, mas ele se valida, ou ele valida a sua afirmação por conta de atos de libertação do povo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É a mesma coisa que Deus está falando assim, você, povo, atenção, eu sou Deus e eu devo ser adorado da maneira que eu determino. Irmãos, estamos vivendo dias complexos com relação ao que é adoração. A gente tem reduzido a palavra, o sentido, adoração, para algo muito banal. E não é assim que Deus ensina. Ele coloca algumas regulações, essas leis, para poder determinar como ele deve ser adorado. Não ter outros deuses diante dele, não fará ou não fazer imagens de escultura, não adorar essas imagens, não tomar o nome de Deus em vão e lembrar para santificar o dia do sábado, o Shabá. Nós devemos compreender essa relação que não vem de nós, mas Deus determina. A igreja deve prezar pela adoração sincera. A igreja deve zelar, acima de tudo, pela adoração descrita nas Escrituras Sagradas. E a gente tem um conceito pós-moderno de que adoração é a gente colocar um teto preto, umas luzes piscando, a gente colocar um fundo musical,
e as pessoas ficarem ali de um lado para o outro, debatendo-se, e falar, isso estamos adorando ao Senhor. Mas o nosso coração está cheio de ídolo. Mas a gente adora outras coisas a não ser Deus, mas a gente toma o nome do Senhor em vão. Agora, reparem que os 2 primeiros mandamentos estão ligados à maior relação que podemos ter com Deus. Qual é a maior relação que nós podemos ter com Deus? O culto. Obviamente, dentro do culto, nós temos o meio de graça, sacramento e oração. Então, de que maneira que eu devo me relacionar com Deus? Cultuando a Deus. Cultuando a Deus. Então, se as primeiras ou os primeiros 2 mandamentos apontam diretamente para a adoração a Deus, eu vou entender que o terceiro também é uma forma de adorar a Deus. E aí a gente entra no nosso texto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente tem uma ideia muito simplista disso. O que não é tomar o nome de Deus em vão? Muita gente acha que é fazer alguma expressão tipo, Deus me livre. Deus me perdoe. A gente cai nessas incoerências. Mas obviamente, irmãos, eu não quero levar isso como se fosse algo muito natural e que a gente deve usar a todo momento na nossa caminhada cristã. Em uma música de uma banda que o reverendo Jefferson gosta bastante, Fruto Sagrado, fala assim, o sagrado virou hilário. Lembra dessa, reverendo? O sagrado virou hilário. A gente não pode usar o nome do Senhor para fazer piadas, chacotas. A gente não pode usar o nome do Senhor para poder entrar numa questão de trazer um vexame a Ele. A Bíblia fala de Deus não se zomba. O uso do nome de Deus em pecado deve ser considerado também como a quebra desse mandamento. Não podemos cair nesse erro. Não podemos. Mas a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampliada a respeito do que é não tomar o nome de Deus em vão. Se a gente pensar dessa forma, que é apenas tomar, pronunciar o nome de Deus, a gente vai se valer de uma interpretação depois do exílio da Babilônia. O que acontecia? Os escribas, na época do pós-exílio babilônico, eles começaram a ter um zelo muito grande por esse mandamento. E aí, quando eles iam escrever o nome de Deus, eles começavam a usar adjetivos. Ou, por exemplo, aquele nome. A gente tem, o Senhor é o meu pastor. Eles achavam tão santo escrever Senhor, Jeová, Javé, Iavé, que eles colocavam assim, aquele nome é o meu pastor e nada me faltará. Há também todo um ritual que é observado pelos escribas, que ao escrever o nome, e quando eles tinham que escrever o nome, eles estavam lá escrevendo as palavras, e quando chegava no nome Iavé, eles tinham que sair, tirar a sua túnica, tomar um banho, colocar uma outra túnica especial, pegar uma pena diferente, que havia até ouro na sua composição da tinta ali, e escrevia o nome Iavé. Depois que escreveu o nome Iavé, eles iam lá, retiravam a túnica e voltavam a escrever o texto. Mas esse foi um pensamento pós-exílico babilônico. Segundo a tradição judaica, a Tanakh é a Bíblia hebraica, que tinha lá todos os livros dos profetas, exceto Esdras e Daniel, que
parte de Daniel tinha escritos em aramaico e Esdras também. O verbo que está aqui como tomar é um nasá ou naká, que se refere a exaltar, a adorar, a levar, a jurar. E aí a gente começa a entender um pouquinho melhor. Se a gente substituir a palavra tomar pelas palavras adorar, pela palavra exaltar, ou levar como um símbolo, porque agora existe um povo, e esse povo é chamado pelo nome do Senhor, povo de Deus. Então não devemos mais tomar ou levar o nome de Deus em vão. Entendendo a palavra no seu conceito original, compreendemos que se trata de um ato de culto a Deus. Equivalente a não levar o nome de Deus em culto de uma maneira vã, participar de juramentos e fazer alianças em nome de Deus e não cumprir. Irmãos, isso aqui é muito sério. O que tem acontecido nos nossos dias? Pessoas, tempos em tempos, sobem aqui e fazem a sua profissão de fé, tendo a igreja como testemunha, tendo Cristo como testemunho, usando o nome de Deus, portanto, para fazer um juramento de que serão parte de um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, e passa 2, 3 meses e esquecem. Tomaram em vão. Pessoas que juram aqui sustentar a igreja, e eu não estou falando somente de dízimo e oferta. Eu estou falando de presença. Prometem sustentar a igreja em oração, sustentar a igreja com a presença, a comunhão, e simplesmente não fazem. É um juramento em vão. Quer estreitar um pouquinho mais? Essa vai doer, hein? Cantar música sobre Deus e nem sequer compreender o que está sendo cantado. Só para te adorar. Eu não canto tão bem não, tá? E fazer seu nome grande. A gente entende o que a gente está cantando? A gente está compreendendo o que nós estamos levando. A gente está dizendo, Senhor, é para te adorar que eu nasci, só para te adorar, e para fazer o seu nome conhecido, o seu nome grande. Ou então a gente junta toda a comunidade de fé com os instrumentos e vamos cantar em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Mas será que é mesmo em espírito e em verdade? Irmãos, a gente precisa se atentar para esse terceiro mandamento. É não pegar o nome de Deus para usar como exaltação e não adorar, e não exaltar a Deus. Imagine que você ganhou um presente muito precioso, usual. É muito simplista o exemplo, mas imagina que você ganhou uma camisa muito bonita. Uma blusa muito bonita. E ela te enche os olhos e ela é de fato a camisa. Só que você não usa a camisa. Você não desfruta da camisa da maneira correta. Você acha ela linda, ela é de marca, e enfim, tem todos os predicados, mas na hora de você utilizar ela, você pega e amarra na cintura. Você cobre um travesseiro. Ou seja, Deus se revelou a esse povo judeu, Deus se revela a nós por meio das Escrituras, para que nós usemos desse conhecimento de maneira extremamente positiva e que adore a Ele. Vamos entender um pouquinho mais, vamos continuar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra vã, na Tanakh, é chave.
que quer dizer falsidade, vazio, sem sentido, sem significado. É o que eu falei aqui agora. Pegamos esse erro de tomar o nome do Senhor de uma maneira muito vazia, como se a gente estivesse falando de um qualquer. A gente usa a expressão Jesus Cristo, ou adoração ao Senhor, ou o juramento, o ato de culto, de maneira falsa. E o Senhor está denunciando isso. E por que o Senhor está denunciando isso? Por que existe a lei? Porque o povo estava andando em desobediência. O povo já sabia que ele havia tirado todos da terra do Egito. Mas o Senhor fez eles lembrar e disse: não tomarás o meu nome em vão, porque eu sou poderoso. Eu não sou o faraó, eu sou o Deus de vocês. Por que esse mandamento é tão importante? Em primeiro lugar, ele vai ter mais clareza se ligarmos diretamente ele ao prólogo. Ou seja, um Deus que reivindicou um posto de ser Deus dos hebreus e validou essa reivindicação com a libertação da escravidão. Ou seja, eu poderia ler: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, não tomarás o meu nome em vão. Em segundo lugar, porque esse mandamento traz uma punição. Ele é importante, em primeiro lugar, porque ele traz uma clareza de quem é Deus e como ele deve ser adorado. Em segundo lugar, porque ele traz uma punição. Essa punição deve ser entendida como uma justa retribuição a um ato de desprezo pelo Deus que é e o que fez. O que Deus é na sua vida? O que Ele fez? O que Cristo é na sua vida? O que Ele fez? Tem gente que sabe isso da boca para fora, da garganta para fora. Ah, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Messias. Parabéns, nota 10. E o que Ele te fez? Ele me libertou, assim como Ele libertou o povo da servidão, da casa do Egito. Ele libertou a minha vida também da casa da servidão do pecado. Nota 10. Mas o que você tem feito com esse nome? O que você tem feito com esse Jesus? Você tem tornado Ele conhecido através dos seus atos? Ah, isso é uma outra história. Porque é muito bom ter um Cristo que liberta e salva mesmo. Mas eu preciso ter uma questão de santidade ao Senhor. Era o que trazia na mitra o sacerdote. Santidade ao Senhor deve estar escrito. É a mesma expressão de tomar, é o nasa, é o naca. Santidade, ele levava o nome do Senhor, a santidade do Senhor estampada em seu rosto. Então, em primeiro lugar, porque Deus é, esse mandamento é importante, e em segundo lugar, porque ele traz uma punição. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O que o texto está querendo dizer é que você sabe da obra que Deus fez na sua vida. Você reconhece, se você é um eleito, se você é de fato uma pessoa que foi alcançada pela graça do Senhor, você sabe para onde você estava indo e para onde você vai agora. E por isso, a adoração deve ser intensa, deve ser preciosa. O momento do culto deve ser de extrema espiritualidade e piedade. Mas a gente chega no culto, a gente dobra os nossos braços, a música é bonita, fala de Deus, mas a gente não está nem aí.
Quero finalizar, irmãos, tentando trazer aos nossos corações um link exatamente desse mandamento tão precioso para os nossos dias. Quando você foi resgatado da escravidão do pecado e trazido para o reino do Filho, você agora vive uma vida de culto diante de Deus. Tudo glorifica a Deus. Todos os nossos atos deveriam glorificar, e tudo que nós fazemos deveria glorificar a Deus. Seria o equivalente a testemunhar Cristo nos ambientes mais hostis do seu cotidiano. Escola, faculdade, trabalho, em casa. A gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente tem que entender o valor do culto pessoal. O nosso corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E entender também o valor da comunidade reunida em torno desse nome, que é totalmente santo, que é santíssimo, que é santo, santo, santo. Por isso, não tomar o nome de Deus em vão significa levar o nome de Deus de maneira desleixada, ou não devemos levar dessa maneira, vazia, como se Deus fosse um objeto e não é, como se Deus fosse um amuleto e Ele não é, como se a adoração fosse um esforço muito grande. Eu vou levantar 8 da manhã para ir para a igreja, nesse frio, que esforço. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Aquele que apresentar adoração falsa, aquele que não compreender o sentido de quem Deus realmente é, quem Cristo é. Se Deus tirou o povo da terra da servidão e colocou na terra de Canaã, Cristo nos tirou das garras do pecado, das garras de Satanás, e nos colocou debaixo da mão dele, sob a mão dele. Nos colocou na terra prometida, que um dia nós gozaremos. Agora, enquanto isso não acontecer, nós temos muito a celebrar, nós temos muito a cultuar. Nós devemos compreender esse mandamento, portanto, da seguinte forma: eu devo exaltar a Deus sem falsidade. Eu devo exaltar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu devo adorar ao Senhor. Eu devo levar o nome do Senhor em santidade em minha própria vida. É uma tarefa fácil? Acho que nenhum dos mandamentos que serão expostos aqui, é uma tarefa fácil. No entanto, que só Cristo conseguiu cumprir toda a lei. Mas sabe qual é a diferença? Sabe o que isso me faz pensar? Que eu devo sempre me esforçar a ter santidade diante do Senhor. A santidade é para aqueles que temem ao Senhor, diz as Escrituras.
Aquele que entende que Deus é santíssimo e por isso é o mínimo que eu preciso oferecer a Deus, é uma santidade. É levantar as minhas mãos em adoração ao Deus que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cultuarás de maneira fiel, piedosa ao Senhor teu Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa noite, nós compreendemos um pouquinho mais a respeito de quem o Senhor é. De o quanto a nossa vida deve ser santificada ao Senhor. E qual é a experiência que nós temos quando nós levamos esse mandamento a sério. De que nós estamos fazendo e cumprindo a sua santa vontade, que é exaltar o nome do Senhor. O Senhor nos chamou para uma santa vocação. E essa vocação está intimamente ligada à adoração, ao culto ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude a prestar cultos que sejam mais agradáveis ao Senhor do que a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa o pecado do nosso coração, porque não entendemos isso. Perdoa porque muitas vezes nós saímos de casa e nem passa na nossa cabeça quem que nós vamos adorar. A gente está preocupado com o que a outra pessoa está vestida. Nós estamos preocupados com toda a estética do culto, mas não estamos preocupados com o centro do culto, que é o Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Faça o nosso coração temer e tremer diante da sua santidade, diante da tua presença. E que nós possamos, de fato, ser adoradores por excelência, levando o seu nome com toda a piedade, com toda a adoração que o Senhor merece, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção.